Meus pais, quando vieram de Portugal, eles vieram diretamente para cá. Então começou o povoado assim. Eram as casinhas de barro, era essa fazenda da serra, porque isso aqui era da fazenda. Depois é que houve uma desapropriação e passou a ser povoado de antes Bebedouro, né? Distrito de Bebedouro. A grande dificuldade de nós, historiadores aqui de Bebedouro, é encontrar documentação efetiva que demonstre a fundação do povoado de Andes. Como ele surgiu, em que data e em que aspecto que surge esse povoado diante da cidade de Bebedouro. Então, buscando nas atas históricas, que são atas onde eu pesquiso há mais de 13 anos, faço as leituras, são atas do Legislativo de Bebedouro, que vem desde a sua fundação em 1894, eu percebi que poucos relatos existem em relação a esse povoado. Então nós não temos assim algo real, que a gente possa dizer assim, realmente o povoado surgiu em tal data, foi fundado, teve um patrono. Não existe essa documentação. E buscando a história oral, que é uma outra forma de você fazer a pesquisa histórica, conversando com pessoas que trouxeram de pai para filhos relatos sobre o povoado, eu percebi que ele surge em um momento histórico de Bebedouro, onde a fundação, em 1884, atrai uma visão muito grande de pessoas oriundas da Alta Mogiana, que vieram em busca do café, e elas chegam aqui na cidade de Bebedouro, que na época ainda era uma vila de Bebedouro, compram terras e aqui se apropriam das terras e do cultivo do café. Começam a plantar o café e se tornam grandes produtores. Por volta do ano de 1886, surge uma figura que vai se tornar uma figura histórica na nossa cidade, a quem eu tenho um grande apreço, não conhecia, é lógico, mas pelas histórias dos relatos das pessoas e da forma como ele atuou junto à Assembleia Legislativa para que Bebedouro prosperasse, se transformasse de uma forma muito rapidamente em um município, depois numa cidade, é o senhor João Manuel, que é conhecido por todos nós como Coronel João Manuel, por ter comprado a patente de coronel. Ele chega em nossa cidade, compra as terras neste local onde é o povoado de Andes hoje, né, nessa localidade, tá? E através dessas terras ele se torna um grande produtor de café. Percebam, ele chega aqui por volta do ano de 1886. Em 1902 ele já está trazendo
a estrada de ferro. A importância da ferrovia para o desenvolvimento do povoado de Andes e para o próprio município de Bebedouro é vital. Essa região do estado é uma região que começou a ser explorada no final do século XVIII, em busca de rotas para chegar ao Mato Grosso, e com isso foram surgindo as primeiras fazendas de criação de gado e lavoura de subsistência, que com o tempo foram se tornando povoados e algumas se tornaram cidades. O efeito que catalisou a ocupação do território, a formação dessas povoações, foi a expansão ferroviária. Aqui no caso de Bebedouro nós tivemos a Companhia Paulista de Estradas de Ferro, que veio partindo de Jundiaí, passando por Campinas, Rio Claro. Ela veio chegando em Bebedouro no final do século XIX, início do século XX, e aqui especificamente a linha foi inaugurada em 1902. A partir da construção do trecho entre Rincão e Bebedouro, começa um surto de povoamento nessas regiões. Já existiam alguns povoados. Ali nós temos, no povoado de Andes, a ferrovia como eixo distribuidor e organizador do espaço. Nós temos a estação, o espaço do antigo pátio de manobras, que hoje faz parte do arruamento. Temos o armazém de mercadorias e os terrenos que pertenciam à ferrovia eram utilizados para manobra. E em frente a esse complexo você tem a disposição do povoado, com a capela, as primeiras casas, fechando um formato de L, formando um pátio, que depois se tornou a Praça do Povoado, voltado para o pátio ferroviário. Então a partir dali você tem toda a formação do povoado, as chácaras e as outras residências que foram construídas ao longo dos anos. Lembrança de Andes, a gente lembra Andes como a ferrovia, né? A estação de Andes. E começou a ser Andes na inauguração da estação, que passou a chamar Andes. O trem passava aí, e principalmente aos domingos, a jovem, a turma de moços e moças, horário de trem, eles iam todos na estação. Então, e lembro também, vem na lembrança, que o trem trazia água, e naquele tempo não tinha água em Andes. Então a turma ia pegar água na máquina do trem. O trem já tem a caixa d'água dele, né? E tinha uma torneira por lá de fora. Certo dia chegava a fazer fila. O veículo que a gente tinha era o trem, né? Os horários certo. Eu estudei em Bebedouro ainda 1 ano, porque aqui tinha só a escola que eu te falei, só tinha até 3º ano. Aí o 4º ano meus pais queriam que eu fosse estudar em Bebedouro. Inclusive até matriculei lá no Anjo da Guarda, mas os horários não davam certo. Aí eu fui para uma escola pública, fiz o 4º ano lá. Fazia os encontros do jovem lá, esperando o trem passar. O último trem que passava aqui 8 horas, 8 horas. Então eu passava e a gente pegava o trem e fazia o que se chamava fute. Ele é muito importante para mim, porque assim, é o local onde eu nasci, onde minha família viveu, onde eu construí o que eu tenho hoje, né? E mesmo assim, essa questão de você sair da simplicidade, de ter conseguido estudar, né, com todas as dificuldades que a gente teve lá dentro das possibilidades. Porque minha família é uma família simples, de trabalhadores, e
que a gente conseguiu, como vou dizer, com o apoio que a minha família dava, falando da importância, conseguiu todos estudarem, nós somos todos universitários. Para mim, Andes é importante porque eu criei os meus filhos tudo aqui, que eu tenho um filho também, minha neta também, então aí por que Andes é importante? Porque, e não é importante só para mim, é importante para todos os moradores que se dedicou aqui há bastantes anos e acredito que gosta daqui como eu gosto também e valoriza o lugar é muito bom para a gente morar, não é um lugar tão barulhento. Aquele tempo era mais movimentado que hoje, eu não sei o porquê, mas sempre os dias da missa, vários horários da missa, teve missa aqui aos domingos, às 8 horas, 10 horas, de sábado, mas era o lugar onde o povo todo se reunia. A igreja aqui, eu vou te falar uma coisa, eu quando era criança, ou quando eu já nasci, já conhecia a igreja. Então há muitos anos tem a igreja Nossa Senhora Aparecida, mas nessa época eu não lembro quem foi os criadores da igreja, a Santa Nossa Senhora Aparecida, mas muitos anos, no começo de anos. Para te falar a verdade, o começo de anos foi umas casinhas aí e a igreja. A escolha da igreja de Nossa Senhora Aparecida, ela como padroeira, eu acredito que nesse período, 1916, que foi a fundação dela, existia uma forte influência em igrejas fundadas com o nome da Nossa Senhora. Antigamente era uma igrejinha pequena, só com a cruzinha lá em cima, não tinha torre. Agora tem uma miniatura de torre. Então, em 1955, teve a reconstrução da igreja, onde que aumentou essa torre para cima lá e foi colocado um cruzeiro mais iluminado, né? E aumentou mais um pedaço da igreja. Em 1916 foi inaugurado, então foi construída uma igrejinha pequena, tinha poucos moradores, então foi construída uma igrejinha pequena. Aí no 55, então os fiéis já não cabiam dentro da igreja, então foi aumentado mais um pedaço, 1955. Aí em 1988 teve outra reforma que aumentou mais um pedaço, puxou a sacristia mais para o fundo da igreja e até aí a igreja andava sempre lotada. Quer dizer que naquela igreja de antes, eu lembro muito que eu fui batizado, eu fui crismado, dei aula de catequese também, né? Participei em todas as quermesses, a gente trabalhava junto, fazia parte da igreja. Então, Andes para mim, eu tenho como a minha mãe.
começo da escola, foi uma pessoa que a gente até quer muito bem, seu Alfredo Naime, do grupo, porque tinha essa escolinha aqui, até onde eu estudei, primeiro e segundo ano, aonde é o bar ali do Barbato. E era primeiro, segundo ano, era escola rural. E depois o seu Alfredo veio para cá e ele falava, precisa fazer uma escola maior. E esse Alfredo Naime, ele era sírio, né? Precisa fazer uma escola maior. E naquela época foi onde houve a quebradeira do café, as fazendas foram dispensando as famílias. Então foi ficando muita casa abandonada nas colônias. Os primeiros tremores foi no início de 2003, dava medo. No início foi assim, abalos pequenos, mas com o tempo, depois de uns anos, foram passando, era diário. Então, depois que nós tivemos um abalo de 2,9, então aquilo revoltou muitas pessoas. As pessoas não dormiam dentro de casa, porque dentro de casa abalava tudo, as venezianas vibravam, os armários saíam, abriam, caíam no chão. Então, o que foi feito para mim? O pessoal da USP convocou para mim fazer anotações. Então, eu quase não dormia à noite. Todos os abalos que sentia era anotado o horário. E os anos foram passando, 2003, 2004, 2005, isso foi até 2009. O projeto Lugares da Memória, especificamente do povoado de Andes, tem o objetivo de um resgate histórico daquele espaço importante que nós temos em nosso município de Bebedouro. Nós fizemos, na verdade, uma proposta para que a gente resgatasse alguns pontos importantes dentro da história e da economia da nossa cidade para localizarmos a data da fundação do povoado de Andes. O que foi levantado previamente foi, inclusive, a estação em 1902, depois me parece que a construção da igreja foi outro marco importante em 1916 e, pelo levantamento também feito pelo Rogério, em 1918, a escola. Mas nós queremos mais, nós queríamos o envolvimento da comunidade, das famílias, para a gente realmente identificar uma data aproximada da fundação do povoado de Andes, de modo que a gente conseguisse prestigiar as famílias, esta comunidade, as origens desse importante povoado para a nossa cidade. Eu acredito que isso também sirva de modelo, sirva de exemplo para outros espaços que nós também temos em Bebedouro, que a gente consiga realmente colocar as pessoas que fizeram e construíram a história. Essa proposta que foi colocada ao Rogério e também à Sueli, a diretora da nossa escola, foi realmente com esse objetivo, de resgatar, de demonstrar a importância de se respeitar a história e o mais importante de tudo isso, mostrar que o povoado de Andes faz parte de uma comunidade que alavancou economicamente, culturalmente e socialmente o nosso município. Nós temos aí a época do café, que foi muito forte, na década de 30, depois veio a laranja, agora nós estamos num outro momento, mas tudo isso fez parte de um momento importante da cidade.
E fica aqui o meu cumprimento, mais uma vez, meu agradecimento a todos os envolvidos nesse projeto capitaneado pelo Rogério, mas principalmente aos moradores de Andes, que estão colaborando com esse resgate, que é fundamental, não apenas para a comunidade de Andes, mas também para a nossa cidade. Meus amigos, minha história eu vou revelar. Eu nasci nesta vila pequena que quero tanto bem. Aqui cresci, aqui criança brinquei, construí meu lar, minha família, cheia de paz e de amor. Nós temos como nossa padroeira a mãe de nosso Senhor. Minha vila querida, que por ti sempre lutei. O pouco que eu consegui é porque eu sempre te amei. Ó meu Andes, ó minha vida, se um dia eu te deixar, muito triste eu vou embora, e o meu coração fique a chorar.